com relação à educação física no diálogo com a mídia, a tecnologia, a comunicação e os esportes. Então, basicamente, a gente tem alguns eixos que direcionam os interesses do grupo, que está dentro do campo dos estudos sobre comunicação, o diálogo com a educação física, principalmente a educação física escolar, mas não é restrito à educação física escolar, mas atualmente esse é o maior foco que a gente tem pensado, os processos de ensino pedagógico da educação física na escola. E aliado a isso tudo, com questões mais voltadas a pensar como essas relações entre comunicação e educação física se dão, né? Tanto no âmbito escolar como fora dele. Comentei anteriormente, devido a esse interesse amplo em pensar a comunicação e educação física escolar em diferentes contextos, né? Tanto no aspecto formal da escola, como também nos processos pedagógicos fora da escola, a gente acaba tendo um público-alvo que rompe um pouco com uma delimitação de faixa etária. Então a gente vai ter aqui investigações e pesquisas que estão focadas na infância, estão focados na adolescência, estão focados com adultos, com deficientes, né? Se a gente pensar nas últimas dissertações que foram defendidas, trabalhamos com ensino médio, trabalhamos com ensino fundamental, trabalhamos com formação de professores em atuação, então pessoas que já estão trabalhando no campo da educação. Atualmente tem pesquisas voltadas com pessoas deficientes, né? Com autistas, Downs. Então, assim, são pesquisas variadas em relação ao público-alvo. O que tenta ser, enquanto unidade, é muito mais as temáticas de interesse do grupo, que é a relação da comunicação e mídia nos processos pedagógicos da educação física, seja escolar, seja fora do âmbito escolar. Diferentes perspectivas que a gente tem no campo de pensar essas relações, o que a gente já tem enquanto resultados é que a gente está vivendo um contexto de uma relação muito íntima com os processos comunicativos, e esses processos comunicativos estão modificando o modo que nos relacionamos nas questões pedagógicas, e a gente tem percebido que o investimento nesse repensar dos processos comunicativos na relação pedagógica entre professor e aluno pode potencializar as possibilidades de ensino. Então, a depender de como isso é acionado, como isso é gestado, pensar esses processos tecnológicos digitais, não simplesmente com o uso da tecnologia em si, do instrumento da técnica, mas pensar essas estruturas tecnológicas, questão do diálogo como uma possibilidade de processo pedagógico, pode potencializar o ensino da educação física, né? Então, o que a gente tem percebido enquanto retorno, resultado dessas pesquisas está indo nesse caminho. Quanto mais próximo e dialógico seja esse espaço com a comunicação, a tecnologia, mais a educação física consegue se aproximar, se identificar com esses alunos, com esses jovens, né? Seja na escola ou seja fora da escola. Que a base enfrenta, aí talvez eu estou falando uma coisa que eu faço a leitura, talvez não seja uma leitura do grupo como um todo, mas a leitura que eu percebo é que nós temos uma quantidade enorme de possibilidades, de materiais e de dispositivos que podem contribuir para pensar esses processos, mas nos faltam pessoas interessadas em realmente adentrar nessas ideias, nesses projetos. Então talvez seria até uma ideia de uma aproximação mais com a graduação, dos alunos se interessarem mais por essas diferentes possibilidades de pensar como essas tecnologias, né, essas novas técnicas têm relacionado com o universo da educação física, tanto no nível escolar como fora dele, né? Por exemplo, pensar em outros espaços que a gente talvez ainda não tenha pensado, o próprio contexto fitness, o próprio contexto da saúde, né? Como essas tecnologias, esse modo de comunicação tem perpassado esses outros espaços.
Isso considerando, então, não o público final, mas sim os participantes para aplicar. Não só, porque eu acho que é importante também pensar como esse público Está aberto para tá aberto para esse processo. Ele está fundamentado em duas perspectivas epistemológicas, vamos dizer assim. A fenomenologia, que está sustentando, de certo modo, muito do que o próprio grupo, porque o Le Fen ele faz parte do GPEC, que é o grupo de pesquisa, né? É um laboratório dentro do GPEC. Então, enquanto estrutura básica do GPEC, a fenomenologia sustenta essa abordagem metodológica, esse método que sustenta as nossas práticas. No entanto, o Le Fen tem se colocado um pouco para pensar uma metodologia nos últimos trabalhos, que é os estudos culturais. E aí é pensar como as relações culturais, né, tem se colocado como uma possibilidade de pensar a própria prática pedagógica, como o processo de formação, de ensino-aprendizagem não se dá apenas na escola, mas em toda a esfera da vida. Vou dar o exemplo de uma das dissertações que está sendo feita aqui, que é sobre o parkour. Então, como pensar o parkour como um processo de ensino-aprendizagem, como se dá esse processo de ensino-aprendizagem do parkour para também possibilitar entender possibilidades a partir dessa constatação de como poderia ser feito na escola esse processo mais dialógico, sem hierarquia de saberes, sem alguém que rege o processo, mas pensar como essas coisas acontecem nessa esfera cultural e como isso pode ser pensado dentro do contexto escolar. O Le Fen ele foi criado por volta de 2014, 2015, né, nessa transição. Mas na verdade tem uma história um pouco antes, né? Mas o Le Fen vai ser realmente um grupo a partir de uma aprovação de um projeto do CNPq para fazer uma análise sobre os impactos dos mega eventos esportivos, que foi a Copa de 2014. Então, a partir aquele movimento olímpico, né, foi feito um projeto para se pensar e pesquisar sobre me fugiu a palavra, mas os impactos, né, da Copa do Mundo e as possíveis benfeitorias daquela relação aqui no contexto do Natal. E aí, a partir disso, o grupo foi se construindo como um laboratório dentro do GPEC, que é o grupo de pesquisa. E aí foi se construindo essa estruturação de um grupo de pesquisa que no início tinha esse olhar mais voltado aos mega eventos esportivos, mas foi aos poucos se inclinando um pouco mais para pensar os processos pedagógicos em relação com os contextos da comunicação, da mídia. Então, mais ou menos essas foram as problematizações que levaram o grupo a surgir e se sustentar nesse caminho mais pedagógico. Como eu falei, né, o grupo teve no primeiro momento um projeto aprovado pelo CNPq, que era sobre mega eventos esportivos. Então foi uma estrutura e foi o que deu sustentação para a compra da grande maioria dos materiais que tem aqui. 2 anos após, teve também uma nova aprovação, que foi do PROEST, e no PROEST também teve mais um investimento, e aí era pensar a formação de professores no diálogo com a comunicação e mídia, né, como pensar esses processos com os professores que atuam na educação básica. Então, houve mais esse movimento no incentivo, e atualmente o Le Fen estabelece um diálogo muito próximo com a Rede SEDES, que é uma rede nacional de pesquisadores sobre políticas públicas de esporte e lazer. Né? Então, o Le Fen divide esse espaço com a própria Rede SEDES como uma parceria. A Rede SEDES tem um foco muito mais voltado às questões de políticas públicas. No entanto, o Le Fen participa desse processo pensando também em como pensar essas questões de políticas públicas como uma possibilidade de investigação. Mas o que sustentou realmente como financiamento foram os 2 primeiros projetos
que foram do CNPq sobre mega eventos esportivos, e depois o ProEst com a formação de professores. Foram esses os grandes projetos que deram financiamento para as estruturas que tem até hoje aqui no LEFEM. No ProEx, por exemplo, há 2 anos atrás, esse número era de 10 bolsistas focados apenas nesse projeto, como a bolsa de extensão. E atualmente os projetos estão mais vinculados a alguns projetos mais específicos. Não temos ainda um projeto guarda-chuva no qual todos os bolsistas estão vinculados. Então, assim, não vou lembrar o número exato agora, mas tem algumas pessoas que recebem bolsa desses projetos mais isolados, né? Sem falar dos bolsistas que foram do mestrado, que agora já passaram em concurso e acabaram devolvendo, tiveram esses bolsistas do mestrado. Mas bolsistas atualmente, acho que se não me engano, tem o Thiago e tem umas 3 pessoas. Então, com bolsas específicas do LEFEM. O que se interessa pela base, a grande maioria vem da licenciatura, né? E o foco sempre é pensar essas questões do diálogo entre a comunicação e mídia e a educação física escolar. No entanto, algumas outras ideias também surgem, né? E o grupo também tem pensado essas outras perspectivas, às vezes com diálogo com a comunicação e tecnologia, às vezes não, né? Que são os casos de pensar mais estritamente as relações de ensino-aprendizagem. Se tem um núcleo que o LEFEM acho que ainda não se distanciou, é o núcleo de pensar os processos de ensino-aprendizagem, né? Seja com diálogo com a mídia de comunicação ou não, né? Então, as pessoas que têm interesse em pensar os processos pedagógicos ou pensar como essas tecnologias atravessam isso, né, nos diferentes campos de atuação, são pessoas que demandam interesse de se aproximar do grupo. É uma característica de abraçar realmente mais a galera acadêmica mesmo, né? Que está procurando por uma base que, no caso, não teria um público-alvo assim, diferente de outros projetos, como o público idoso, o público é criança, o público é jovem, o público é pessoas em situação de risco. Seria essa galera mais que já está dentro da faculdade para desenvolver o projeto, para estar... Você fala o público para ingressar no LEFEM ou o público a ser investigado? Isso, o público a ser investigado também. Então, a ser investigado demanda muito, depende muito. Como eu disse para vocês, o que move mais o LEFEM são os temas, né? Por exemplo, a gente pensa os processos de ensino-aprendizagem com a comunicação e tecnologia, tanto na criança, tanto com formação de professores, tanto com pessoas em vulnerabilidade, esses públicos ao qual a gente vai, depende muito desse interesse de quem vem pesquisar. Perpassa a faixa etária. Perpassa a faixa etária. Vou dar um exemplo. A minha dissertação foi focada com formação de professores. A dissertação de Thiago foi pensando uma turma de uma escola municipal, educação básica, fundamental. O Rafael pensou as mesmas questões tecnológicas, mas no ensino médio, no IF. O Carlos, que está fazendo agora, é pensando como se dá esse processo de ensino-aprendizagem, pensando a tecnologia com um grupo de deficientes, no projeto Paralímpico. A aplicação não restringe o público, né? Não restringe o público, porque de certo modo a gente não está sempre validando um mesmo método de processo de ensino-aprendizagem. A gente quer pensar como esses diálogos acontecem em diferentes situações, né? Como cada situação demanda uma nova pensar sobre o processo de ensino-aprendizagem e a comunicação. Não é algo fixo. E aí acho que isso é uma característica que a gente sempre faz. A ideia é que tem esse primeiro impacto, que é da própria experiência que está sendo feita, de qualificar o processo, por exemplo. Na formação de professores, além do processo de compreender como se dá esses processos de
diálogo entre a formação continuada e a cultura midiática, a gente também proporcionou uma formação. Então, eles também se qualificaram, tiveram uma possibilidade de publicação, né? A gente sempre faz esse diálogo que eles também sejam protagonistas do processo. Então, a partir disso foi elaborado um evento sistemático que até hoje, independente de nós, acontece. Eles têm todo ano eles fazem uma amostra de experiências pedagógicas o município de Natal. E o primeiro evento foi mobilizado numa parceria que nós fizemos. Então hoje a gente está na terceira, essa vai ser a quarta edição. Essa vai ser a quarta edição esse ano, no final do ano. E desde a segunda até hoje, nós não tivemos nenhum envolvimento. Então eles próprios tiveram como uma demanda deles e conseguiram dar continuidade a esse processo. Outro exemplo, uma das pesquisas desse diálogo com o IFRN ganhou um prêmio, foi vencedor estadual do 10º Prêmio de Professores do Brasil. Foi uma dessas experiências que foi uma das dissertações. Ganhou, foi vencedor numa categoria do estadual, da 10º Prêmio de Professores do Brasil. Foi envolvendo a dissertação do professor Rafael, né, junto com o professor Alisson Batista, no Instituto Federal. Uma experiência com cinema e esportes, pensando em como pensar o cinema e o esporte dentro do contexto do ensino médio. Então, assim, de certo modo, as próprias experiências das pesquisas demandam esse retorno, né? Mas é claro que a gente também busca pensar possibilidades pedagógicas para que outros profissionais deem continuidade. Então, há perspectiva de produção de materiais, né? Livros didáticos, paradidáticos, né? Assim, não paradidáticos, mas livros científicos, mas com cunho didático, né? Que busca propor experiências, propor possibilidades, né? O Lefin já publicou alguns livros que têm essas coleções, né, que discutem conceitos e discutem possibilidades para que os professores possam tentar desenvolver práticas que melhorem o ensino, o processo de aprendizagem na escola, pensando em sistemas. Então, sempre é nessa tentativa dessas parcerias. As reuniões da base acontecem 2 vezes no mês, nas sextas-feiras, de 2 às 5. Os interessados em participar do Lefin deverão comparecer às reuniões mensais e demonstrar interesse.